O nome da pregação de hoje é Parábola das 10 Minas. Lucas capítulo 19, versículo 11. Ouvindo eles isso, Jesus prosseguiu contando uma parábola por estar perto de Jerusalém e por eles pensarem que o reino de Deus se manifestaria imediatamente. Lembra o contexto disso aqui? Eu preguei sobre isso para vocês semana passada. Jesus estava em Jericó. Jericó ficava mais ou menos a 30 quilômetros de Jerusalém. Jerusalém era a capital do reino. Era o centro político, econômico e religioso de Jerusalém. Mas o que a gente sabe, o que a Escritura declara, é que havia uma profecia. A profecia é que o Messias viria. E quem era o Messias? O Messias é aquele, o escolhido, o ungido, que viria para salvar Israel, que viria para salvar o seu povo, o povo de Deus. E uma das profecias dizia que o Messias deveria vir da casa de Davi, e que Davi era um rei. E Deus prometeu para Davi, Davi, um descendente seu vai se sentar no seu trono e vai governar para sempre. Portanto, como os judeus interpretavam e viam o Messias? Eles acreditavam assim, que o Messias viria e destronaria César, arrancaria César do trono, porque naquela época o Império Romano dominava sobre Israel. Portanto, Pilatos iria cair, aqueles governadores iriam cair, e o Messias iria restabelecer o reino de Israel. Ele seria uma nação livre e próspera e poderosa de novo. Jesus então, sabendo que eles pensavam dessa maneira, Jesus agora começa a contar essa parábola para que eles entendessem que eles estavam completamente errados. Que o reino de Jesus, que o próprio Cristo havia dito, o meu reino está próximo, não era um reino visível. Ele disse, o meu reino não vem com visível aparência. Diante de Pilatos, Pilatos disse para Jesus, eu tenho poder para te salvar. Mas Jesus disse assim, você não tem poder algum. Eu estou aqui porque eu quero morrer para salvar o meu povo. Agora, o meu reino não é deste mundo, disse Jesus. O meu reino não vem com visível aparência, o meu reino está dentro de vocês. Mostrando assim que o início do reino de Deus tem a ver com a igreja. Tem a ver com aquele tipo de gente que se submete a Jesus Cristo, que segue a sua lei. E, portanto, onde houver uma igreja genuína, onde houver um cristão genuíno, que segue a Jesus Cristo, que se submete às leis do Rei Jesus, ali há reino. Meu reino não vem com visível aparência, o meu reino está dentro de vocês. Os discípulos não entendiam isso, a nação judaica não entendia isso. E é por isso que Jesus está contando essa parábola, para consertar esse entendimento incorreto que eles possuíam, de que Jesus iria estabelecer um reino terreno. Não naquele momento. Jesus vai, de fato, estabelecer o seu reino na sua segunda vinda, mas não era naquele momento, e é sobre isso que essa parábola trata. Vamos continuar, verso 12. E disse, um homem nobre partiu para uma terra distante a fim de ser feito rei e depois voltar. Uma alusão ao fato de que ele iria morrer, ressuscitar e ir para uma terra distante, que é o céu. Que é o que a gente está tendo agora. Ele está lá no céu, sentado à destra do Pai, governando. E aí ele está dizendo, olha, um homem, ele subiu, tomou posse do reino, e está lá numa terra distante. Verso 13, chamando seus 10 servos, deu-lhes as minas. Mina era dinheiro. Equivalia mais ou menos a R$3.300, R$3.500 mais ou menos, nos dias atuais. Negociai-as até que eu volte. Isso aqui é só uma alusão a isso aqui, ó. Discípulos, vocês estão pensando que eu vou estabelecer meu reino terreno agora? Não vai ser isso. Eu vou morrer, eu vou ressuscitar, e eu vou para uma terra distante, eu vou para o céu, vou ficar sentado à destra do Pai, e eu vou deixar com vocês riquezas. E a maior riqueza de todas é o Evangelho. E vocês deverão negociar o Evangelho. Em que sentido? Tem nada a ver com o negócio, de fato. Vocês vão multiplicar isso. Vocês vão pregar o Evangelho, e mais pessoas vão ouvir o Evangelho, e essas pessoas também deverão pregar o Evangelho e multiplicar essa riqueza nesse espaço de tempo. Enquanto eu estou lá, tomei posse do meu reino, estou sentado à destra do Pai, vocês estão aqui. Vocês estão aqui multiplicando essa riqueza, até que um dia eu vou voltar. Ou seja, então é só uma parábola sobre o dia do juízo final. O dia em que Jesus Cristo vai retornar e vai prestar e vai exigir prestação de contas. Ele vai exigir contas, minha e sua. Ele vai prestar, você e eu iremos prestar contas do que nós fizemos com as riquezas que Deus nos deu.
Verso 14. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram atrás dele uma delegação, dizendo: E aconteceu que, dizendo, não queremos que este homem reine sobre nós. Verso 15. E aconteceu que quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, ou seja, aqui ele está falando sobre o juízo final, a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E aconteceu que quando ele voltou, depois de ter sido feito rei, mandou chamar aqueles servos a quem entregar o dinheiro, a fim de saber como cada um havia negociado. O primeiro apresentou-se e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 10 minas. O Senhor lhe respondeu: Muito bem, servo bom, foste fiel no pouco, por isso terás autoridade sobre 10 cidades. Veio o segundo e disse: Senhor, a tua mina rendeu outras 5 minas. A este também respondeu: Da mesma forma tu recebes 5 cidades. E veio outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num pano. Pois tive medo de ti, porque és homem severo, tomas o que não deste e colhes o que não semeaste. O Senhor lhe disse: Servo mau, pela tua boca te julgarei. Sabias que sou homem severo, que tomo o que não dei e colho o que não semeei? Por que então não puseste o meu dinheiro no banco? Então, quando voltaste, eu teria retirado com juros. E disse aos que estavam ali: Tirai-lhe a mina e dai-a ao que tem 10 minas. Eles lhes responderam: Senhor, ele já tem 10 minas. Pois eu vos digo que a todo o que tem, mais lhe será dado. Mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso é engraçado que as pessoas digam ainda que a fé cristã ensina comunismo. Todo mundo vai ter as coisas iguais. A Bíblia está dizendo que até no céu haverá diferença. Tem gente que no céu vai ter 10 cidades, tem gente que no céu vai ter 5 cidades. Isso é tudo uma figura para falar sobre o que a Bíblia chama de galardão, que é a recompensa eterna. Ou seja, até no céu, alguns vão ter mais recompensa que outros. E os caras têm a coragem de falar que a Bíblia ensina sobre comunismo, de forma alguma. Verso 27. Quanto, porém, aos meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Até aí. Mais uma vez, a parábola trata da morte e ressurreição de Jesus. Jesus vai para o céu e deixa a riqueza, as minas, com a sua igreja, para que a sua igreja desenvolva isso, multiplique isso por meio da pregação do Evangelho, e muita gente seja alcançada, e mais pessoas multipliquem e multipliquem a maior riqueza de todas, que é o Evangelho. E aí diz o texto que um dia Jesus vai voltar, e ele vai cobrar cada um de nós, em relação ao que nós fizemos com aquilo que Deus deu para nós, com a maior riqueza de todas, que foi o Evangelho. Porque você que está aqui, você ouviu o Evangelho, e de acordo com o que a Bíblia declara, com o que essa parábola declara, você tem que pregar o Evangelho, porque do contrário, se você enterra esse Evangelho, e eu vou tentar mostrar isso aqui hoje, é bem provável que nem crente você é. Eu quero começar a minha pregação assim. Como que essa pergunta, existe juízo final ou não? Responder a essa pergunta vai determinar toda a sua existência. Paulo disse assim: se não há ressurreição, se não há juízo final, se Deus não existe, comamos e bebamos porque amanhã morreremos. O que Paulo está dizendo é o seguinte: se não existe juízo final, a gente não vai prestar contas diante de Deus. A vida mais inteligente e irracional é uma vida entregue às paixões do corpo. Comida, bebida, sexo e por aí vai. Sem se preocupar com o amanhã. Essa é a vida mais racional se Deus não existe. Albert Camus escreveu um livro chamado O Mito de Sísifo, em que ele diz o seguinte: a única pergunta que importa na filosofia é o suicídio. Saber se a vida tem sentido ou não. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente não encontra propósito na nossa existência, o suicídio se torna uma proposta muito tentadora. E ao longo do livro dele, essa pergunta pode ser reformulada. Você vai entendendo o que ele está querendo dizer. Ele diz o seguinte: Deus não existe. Essa é a crença dele. E as pessoas, ao se depararem com isso, de que Deus não existe, elas são tentadas a se matar. Porque se Deus não existe, não há propósito na vida humana. Veja bem, o cachorro não pergunta ser ou não ser. Você já viu um pardal ali no fio pensando na vida? Meu Deus. Mas você pensa o tempo todo. Note, quando você enfrenta uma situação de sofrimento, o que você faz? Por que, meu Deus? Por que, meu Deus? Os animais não fazem isso. Mas você busca propósito para a sua existência o tempo todo. Isso é intrínseco ao ser humano, faz parte do ser humano.
Albert Camus então disse isso. Quando as pessoas se deparam com o fato de que Deus não existe, elas querem se matar, porque não há propósito na vida, não há esperança. E a perda de esperança, ela leva ao suicídio. E aí, Albert Camus diz assim, olha, mas espera aí, gente. Eu sei que vocês cometem um suicídio intelectual. Como assim? Vocês, para encontrar propósito na existência, vocês aniquilam a sua mente e inventam a tolice de que Deus existe, para encontrar esperança na existência humana. Mas vocês não precisam cometer esse suicídio intelectual para se livrarem do suicídio físico. Vocês não precisam inventar que Deus existe para que daí então a vida de vocês tenha propósito e tenha alegria. E aí ele defende o seguinte, é justamente a ideia de que Deus não existe que nos livra para dormir com todo mundo. Que nos livra para, se você dormir com alguém, engravidou, mata o seu filho. Porque não vai ter juízo final um dia. Não vai ter ninguém para cobrar você do que você está fazendo com a sua vida. Não vai ter um juiz chamado Deus para te julgar. Portanto, diz Camus, se Deus não existe, você está livre. Está livre. Por exemplo, casamento. Pensa como que o casamento ele é uma bênção, mas ele tem uns lados difíceis. Ontem a gente estava numa reunião de homens, por exemplo, e a gente estava lá falando, estava explicando, falando, olha, o homem nasceu para liderar. E se a Bíblia diz isso, eu tenho certeza que as mulheres elas podem fazer birrinha e tal, mas no final elas querem ser lideradas. E aí um irmão falou, eu concordo. Mas não é fácil, porque às vezes a gente está lá e a mulher fala assim, não, eu quero que você mande em mim. Amém. Aí o irmão falou, não, vamos jantar, não sei na onde. Não, eu quero que você escolha. Escolhe. Aí o cara escolhe. Aí ele escolhe. Aí ela fala, por que você escolheu aqui? Veja se não é difícil. É terrível, não é fácil? Não é fácil. Não tem isso, seguindo a ideia de Albert Camus, porque Camus pregava o seguinte, viva como Dom Juan, durma com uma mulher por noite. Porque aí não tem sofrimento, meu amigo. Se ela ficou velha, ficou feia, você troca. O casamento não é assim. O casamento é uma bênção, mas ele tem dificuldades. Que essas dificuldades, elas também são uma bênção se encaradas à luz da eternidade. Como, por exemplo, isso aqui, ó. Um homem que casa e a mulher fica inválida. Se Deus não existe, ele deu azar. Se Deus existe, a Bíblia ordena que esse homem deve ficar com essa mulher até o final. É na saúde e na doença. Se Deus existe, Deus vai usar o sofrimento, as limitações, para moldar esse homem e prepará-lo para a eternidade. Mas se Deus não existe, a coisa mais racional era que ele abandonasse essa mulher como cachorros, como animais fazem. Animais fazem isso. Tem um animalzinho ali que vai ser um peso para o bando, eles o abandonam. Sabe por quê? Porque não há esperança de vida lá na frente. Portanto, essa seria a vida mais racional. Como um Dom Juan, dormir com uma mulher por noite. Agora, se Deus existe, se existe o juízo final, tudo muda. Toda a perspectiva da sua existência muda. Outro exemplo. Um delegado, isso aqui é uma história real. O delegado, ele decide lutar contra bandido. E aí esse bandido mata o delegado. O bandido ofereceu propina para o delegado. 200 mil reais. O delegado não aceitou e, como consequência, ainda morreu. Morreu. Se Deus não existe, a coisa mais racional a se fazer era ter aceitado aquela propina. Se Deus não existe, não há esperança de amanhã. O único paraíso possível é nessa vida. Portanto, a coisa mais racional que ele deveria fazer era aceitar a propina. Mas por que ele fez de modo diferente? Provavelmente por conta de fé, de fazer o que é certo. Porque temos um Deus diante de nós. Essa parábola retrata isso. Um dia, nós estaremos diante de Deus. E eu quero começar então falando assim. Primeiro, já até falei um pouco sobre isso. Jesus não assumiria um reino físico. Aqueles homens estavam pensando que Jesus ia sentar no trono de Pilatos, no trono de César, subjugar o Império Romano e governar, ali ter um governo terreno. Jesus vem e diz, não, 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 não. Não é isso. Não é isso. Ou seja, vocês ainda vão continuar sendo oprimidos por outros povos, como de fato foram. Vocês não serão livres ainda.
Isso tem muito a ver conosco hoje. Nós somos oprimidos pelo nosso próprio povo, pelo nosso próprio presidente, pelos nossos próprios compatriotas. Somos oprimidos, somos roubados sistematicamente, como os judeus eram, pagavam impostos altíssimos para outros. É o que acontece comigo e com você hoje. A gente está aqui ainda nesse mundo, sendo subjugado por governos horríveis, corruptos, que nos levam a trabalhar como loucos, e para ganhar pouco, porque uma boa parte fica na mão deles. Ou seja, nós ainda vivemos algo muito parecido com aquilo que os judeus estavam vivendo. Não havia um reino de prosperidade e paz ainda. Não, eles foram perseguidos. Eles foram oprimidos ainda por muitos outros povos. Israel não se tornou uma nação soberana, mas eles viviam, aqueles israelitas, e os cristãos, obviamente, eles iriam continuar ali, sendo subjugados por outros. Mas a força daquele povo não se daria pelo fato de que eles seriam uma nação independente, mas sim pelo fato de que Deus estaria com eles, mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, mesmo sendo oprimidos por outros povos. É isso que esse texto tem a nos dizer, que mesmo diante de governos terríveis como o nosso, que eu e você não temos que andar apavorados, porque Deus cuida de seu povo. Se aquele israelita poderia pensar, agora acabou a taxação, agora acabou o Império Romano nos dominando. Não, eles vão continuar ali. E eles continuaram perseguindo o povo de Deus. Mas mesmo assim o povo de Deus foi triunfante, assim como eu e você podemos ser. Mesmo em meio a circunstâncias difíceis, mesmo em meio ao governo corrupto, nós podemos ter uma vida plena, nós podemos ser felizes, nós podemos viver em paz, mesmo no meio da guerra. É isso que Jesus estava anunciando. Um dia haverá paz completa. Mas eu dou a minha paz a vocês, não como o mundo dá, mas eu vou encher vocês de paz. Eu vou abençoar vocês, eu vou estar com vocês, e vocês, mesmo quando derrotados, vocês serão vencedores. Mesmo quando perseguidos e assolados, vocês vão manifestar uma vida poderosa. É isso que Jesus estava alertando aqueles homens. E o que de fato aconteceu. Segundo, o texto fala sobre homens que odiavam aquele rei. O texto, Jesus fala sobre a parábola, conta uma parábola, e diz de um rei que foi tomar posse de um reino, mas os homens daquele reino não queriam que o rei reinasse sobre eles. O texto diz assim, eles odiavam o rei. Essa é a descrição bíblica do homem. O homem odeia Deus. Odeia. O verdadeiro Deus, o homem odeia. Odeia. Antes de vir para cá, eu estava vendo uma pessoa muito famosa. Eu não quero falar o nome dela, porque não é minha intenção ficar... Enfim, é muito, muito famosa. Todos aqui sabem quem é. E essa pessoa, ela se converteu. Ela tinha um trabalho completamente imoral. Completamente imoral. E ela se converteu. E disse que se converteu a Jesus. E ela continua com o seu trabalho completamente imoral. Completamente. A tal ponto que até os ímpios consideram que o trabalho dela é imoral. Só para você ter noção do negócio. Está vendo? Ela diz que crê em Jesus. Pastor, você disse que os homens odeiam a Jesus? Sim. O verdadeiro Jesus, o Jesus bíblico, eles odeiam. O verdadeiro Jesus, a Bíblia diz que os homens odeiam. Eles amam o Jesus que eles inventam. Esses artistas que dormem com a mulher de um dia, no outro com outra, e dizem, Jesus está comigo. É o jogador de futebol, que na noite anterior traiu a mulher dele. Mas no domingo que vai para o jogo, ele vai lá, o Senhor é comigo. Escreve um salmo no Instagram dele ainda, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Os meus inimigos vão cair. Esse é o Jesus dele. Esse é o Jesus dele, o Jesus que, de acordo com ele, vai dar vitória para ele, mesmo que ele coloque chifre na mulher dele. É isso que a Bíblia declara sobre você, que você nasceu nesse estado de corrupção. Você odeia, você nasceu odiando a Deus. Por quê? É simples, porque Deus é bom e você é mau. Porque Deus odeia a fofoca e você é fofoqueiro. Porque Deus odeia a mentira e você é mentiroso. Porque Deus odeia a sensualidade e você é sensual. Então é por isso que você nasceu odiando a Deus. Porque Deus odeia a lama e você ama a lama. Você nasceu amando a lama. Você nasceu cantando aquela música lá na lama. Aqui é o meu lugar. Eu e você nascemos assim. Eu e você. Desculpe, deixa eu me corrigir a frase. Eu e você.
Eu e você nascemos assim, com revolta contra o nosso Deus. Revoltados contra Ele. Porque Ele ama o que é bom. E eu e você nascemos amando o que é mal, pervertido, imoral e falso. Por isso o texto diz que aqueles homens odiavam o rei. Lembra quando Jesus estava lá na cruz? Lembra o que levou Jesus à cruz? O povo. Barrabás, que era um bandido. Todo mundo sabia, perigosíssimo. Só criminosos da pior espécie eram crucificados. Barrabás estava para ser crucificado. Mas havia lá uma época em que eles libertavam um criminoso. O povo votava. Tinha Barrabás e Jesus. Barrabás, bandido, ladrão, criminoso, assassino. Jesus, pregador, salvou um monte de gente. Deus em carne. Alimentou multidões. Queremos Jesus crucificado. Ou seja, odiamos tanto Jesus que preferimos um bandido. E a multidão continua rejeitando Jesus e aceitando qualquer outra coisa no lugar. Jesus ou uma vaca? Preferimos a vaca. Os indianos preferem a vaca. Eles adoram uma vaca. Jesus ou uma imagem de gesso? Aqui do lado, eles adoram imagem de gesso. Preferem se ajoelhar diante de uma imagem de gesso, um toque de madeira, do que se ajoelhar diante de Cristo. Colocam um ser humano, Maria, acima de tudo. Dão honra a ela, não a Cristo. Os homens continuam preferindo qualquer outra coisa a Jesus Cristo. É o que a Escritura declara, que o homem, ele odeia, ele nasceu odiando a Jesus Cristo. Por quê? Porque Jesus é bom. E nós nascemos malignos e depravados. Malignos e depravados. Mas a Escritura declara que todos nós vamos acertar contas, vamos prestar contas daquilo que nós fazemos. Isso aqui que Jesus declara, ele chamou os homens para ver o que eles haviam feito com os talentos, com as minas, que é a mesma, que tem outra palavra dos talentos que em essência é a mesma coisa. Com as minas. O que vocês fizeram com as minas? Isso aqui é Deus julgando os crentes e os ímpios. Uma mina equivalia a 100 dias de trabalho de um trabalhador comum. Então, traduzindo aí, se fosse um salário mínimo, daria mais ou menos aí 3 mil e alguma coisa. 3 mil e pouquinho, quase 4 mil aí. Ele deu isso, essa riqueza para aqueles homens. E depois ele veio cobrá-los. O que vocês fizeram? Isso é um anúncio do que nós fazemos com as riquezas que Deus deu para nós. Todas elas. A capacidade de existir em primeiro lugar. O que você tem feito com a vida que Deus deu para você? Um dia Ele vai perguntar para você como que você viveu. O que você fez da sua vida? Eu dei para você a vida, eu dei para você a capacidade de olhar a natureza, eu dei para você também muitas coisas da natureza que você usufrui. E diante de tudo isso, todos os dons que eu dei a você, o que você fez com isso? E o maior de todos os dons, o Evangelho. O que você fez com as riquezas que eu dei a você? E aqui de início, Jesus parece tratar com os crentes. O que vocês fizeram com tudo que eu dei para vocês, com o Evangelho, a maior riqueza de todas? Vocês multiplicaram isso? Ou vocês enterraram? Alguns acreditam que esse crente aqui, que esse homem que enterrou, que guardou lá e não multiplicou, ele é um crente carnal. Nós não acreditamos que exista isso. Provavelmente isso aqui se refere ao falso crente. Quem é o falso crente? O falso crente é o cara que vem à igreja, que está todo dia aqui, pode frequentar durante anos uma igreja. E ele é falso. Ele não é cristão genuíno. Qual seria uma das evidências disso? Uma das evidências é que ele pega essa riqueza que é o Evangelho, ele ouve, e ele não multiplica. Ele não fala de Deus para ninguém. No seu trabalho, na sua casa, em lugar algum. E aí é interessante, porque foi justamente aquilo lá, eu recebi uma só, é tão pouco. O que eu sei é tão pouco, o que eu sei do Evangelho é tão pouco. Eu vou fazer o quê? É justamente esse que enterrou, que escondeu lá. E aí Deus falou, olha, você sabe, o dinheiro, se você hoje compra um melão por 15 reais, se você tem 15 reais hoje, você compra um melão. Daqui a 3 anos, você não vai comprar um melão com os mesmos 15 reais. Porque por conta da inflação, o seu poder de compra cai.
Ou seja, 15 reais hoje não é 15 reais daqui a 3 anos. 15 reais daqui a 3 anos é outra coisa, é bem menos. Aquele homem, então, ao guardar aquela riqueza e entregar a mesma quantidade, na realidade, ele não estava entregando a mesma quantidade. Ele estava entregando menos. Então diz o texto que Deus o julga e fala, ó, tira desse cara até o que ele não tem e dê para outro. Possivelmente isso aqui tem a ver com o falso crente. É o cara que pensa que é crente, que está na igreja, que ouve sobre Jesus, que tem um monte de privilégio, um monte de riqueza, mas ele não tem feito nada de bom com isso. Nada. Ele não tem falado de Deus e muitas vezes é por isso. Ele fala, eu sei tão pouco. Eu sei tão pouco. Como eu posso ajudar alguém? Como eu posso falar? Eu sei tão pouco. Mas esse pouco que você sabe, é muito comparado com aquela pessoa que está lá nas trevas e que não sabe nada. E você tem o dever, diz a Escritura, de multiplicar essa riqueza que Deus deu a você. Em primeiro lugar, a multiplicação dessa riqueza é vista por meio da pregação do Evangelho. De você pregar o Evangelho. Pregar a palavra de Deus onde você estiver. Aquilo que você sabe, você tem que falar. Quantos de vocês têm ouvido aqui, por exemplo, falar sobre depressão não é doença? E aí, você sabe, eu tenho explicado isso para vocês, é justamente acreditar que depressão é doença que adoece as pessoas. Eu tenho isso na minha família, de ver isso. Justamente essa crença e esses antidepressivos como o Prozac, está lá na bula dele. Está na bula, não tem teoria da conspiração, não. Está na bula do Prozac, de certas pessoas que tomaram remédio, essa droga, e ele diz lá, e cometeram suicídio, e tiveram problemas graves. Está na bula, gente, está na bula deles, não sou eu, não. Está na bula deles, meu Deus do céu. E você tem a oportunidade de falar, ei, mas espera aí, você sabia que não é bem assim? E ter coragem, ter fé e falar naquilo que você tem ouvido. Isso pode significar a salvação de uma pessoa. Eu e você temos o dever, porque Jesus, um dia, ele vai questionar, o que você fez com a sua vida, com as riquezas que eu dei para você? O ar que você respira, eu dei para você. O evangelho eu dei para você. O que você fez com tudo isso? Um dia, nós iremos prestar contas. O que você fez com seus filhos? Essas riquezas que eu dei para você. Você os abandonou? Você os deixou lá largado? Preocupado talvez com roupa de marca? O que você fez com as riquezas que eu dei para você? Você ficou preocupado com outras coisas que não eram riqueza de fato? O que vocês fizeram com o que eu dei para vocês? Com a vida que eu dei para vocês? Um dia, quando vocês ficarem mais velhos, ou então vocês se depararem com a morte, vocês vão perceber isso, que tudo é insignificante comparado com o fato de que nós vamos morrer, gente. De que cada um de vocês aqui estarão diante de Deus. E aí, títulos, Ferrari, significarão nada. A morte coloca tudo na perspectiva correta. O dia do juízo final coloca toda a nossa existência na perspectiva correta. Se nós estamos valorizando aquilo que deveria ser valorizado, ou se nós estamos vivendo uma vida pagã, uma vida pautada nos valores deste mundo que é como um Titanic que vai afundar. É isso que está acontecendo aqui. É Jesus julgando cada homem de acordo com os talentos, oportunidades e riquezas que cada um recebeu. Cada um de nós aqui recebeu uma porção, assim como esses homens. Nós não recebemos tudo igual. Tem pessoas que são naturalmente mais belas do que outras, tem pessoas que já nascem ricas, outras nascem pobres. Tem pessoas que parecem ser naturalmente mais inteligentes do que outras. Mas Deus não vai te cobrar de acordo com o seu vizinho. Ele vai cobrar você de acordo com as minas, com os talentos, com as riquezas que Ele deu a você. Ele vai te julgar tendo você mesmo como referência. As oportunidades que Ele deu para você. Os talentos que Ele deu para você. As riquezas que Ele deu para você. Isso é tão grave que eu estava falando com meu filho hoje, de manhã. Puxa vida, já aconteceu comigo tantas coisas chatas como pastor, cada tipo de humilhação. E uma das humilhações que a gente sempre sofre é sempre aquela, de que o pastor é ladrão. Não interessa o que você faça, sempre essa. E aí, uma vez, uma pessoa, me humilhou tanto. E
E depois não voltou para a igreja? E aí fulaninho entrando lá. Uma raiva assim. Aí eu peguei meu carro, saí do culto. Um dia eu vou estar diante de Deus. E se eu não tiver misericórdia dessa pessoa, por mais que ela tenha me magoado profundamente, eu estou frito. Eu não posso fazer isso. Eu não posso guardar a raiva dela. Me ofendeu demais, 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 demais. Eu não posso, eu vou ter que ser... Eu até falei pro meu filho, né? Eu falei assim, a pessoa entrou, até deu um oi assim, ó. Depois me arrependi, eu falei, eu não posso fazer isso, Senhor, me ajude, eu não posso. Não posso, isso não está certo. E um dia eu vou estar diante do Senhor, porque eu também já fui imbecil várias vezes. Eu não posso, o Senhor me perdoou dos meus pecados. Eu não posso fazer isso. Eu vou estar diante do Senhor um dia. Um dia eu fui completamente imbecil, e o Senhor teve compaixão de mim, o Senhor me perdoou, apesar de tudo. Um dia eu vou estar diante do Senhor. É isso, é o temor de Deus. Esse olhar para a eternidade, que faz tudo mudar aqui, agora. No jeito que lidamos com as pessoas, nas decisões que tomamos. Saber que um dia nós estaremos diante de Deus e Ele vai nos julgar, de acordo com as nossas obras. Mas o texto também fala daquelas pessoas que rejeitaram deliberadamente Jesus. Eu acabei de falar sobre aqueles homens que receberam as minas. Mas agora eu quero falar sobre aqueles homens que rejeitaram o rei, que o texto diz que eles odiavam o rei. E eles não queriam que o rei governasse sobre eles. Vamos ler de novo o que o texto diz sobre essas pessoas? Verso 27. Quanto, porém, aos meus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os na minha frente. Quantas vezes eu já falei para vocês, eu já preguei aqui para vocês, sobre algo parecido com isso? A ira de Deus, o juízo de Deus, várias vezes. Não é ênfase minha. Tem outra coisa. Não é a minha personalidade, não. Não é a minha personalidade que reflete esse ar de Deus, essa faceta de Deus, que mostra um Deus impiedoso em relação àqueles homens que não quiseram se arrepender. Um Deus implacável. Que o Satanás, se você pensa que Satanás é cruel, ele é uma freira perto de Deus. Isso não tem a ver com a minha personalidade, é o texto. Note como o texto é pesado. Quem aqui me rejeitou? Traga-os, eu quero vê-los mortos aqui na minha frente. É pesadíssimo o texto. Pesadíssimo, é assustador. É assustador. E há inúmeras ocorrências disso em toda a Escritura. Como que Deus, com os homens que não se arrependem, Deus será completamente implacável, sem uma gota de misericórdia. Por exemplo, Lázaro e o rico morreram. O rico ímpio foi para o inferno. Para o inferno. O rico foi para o inferno. E diz o texto que lá no inferno, o rico estava em tormento, angustiadíssimo. E ele pediu, peça a Lázaro, que lá no céu, molhe a ponta do dedo e deixe cair uma gota aqui em mim só uma gota. Lembra o que a gente lê? Qual foi a resposta que ele recebeu? Ou seja, Deus hoje está te dando todas as chances. Deus hoje está te dando todas as chances para que você se arrependa. Se você está vivo hoje, é certo. Deus está sendo misericordioso com você hoje para que você se arrependa e creia nele. Mas pode ser que amanhã não exista mais misericórdia. Se você morrer hoje à noite, se você morrer amanhã, acabou. Aí não tem mais misericórdia. Nenhuma gota. Nem uma gota. É isso que esse texto está dizendo. Em relação àqueles homens que não se arrependeram de seus pecados, que mesmo ouvindo o evangelho, recebendo riquezas, eles não responderem corretamente a isso, serão implacavelmente condenados por toda a eternidade. Outros exemplos. Dilúvio. Quantas pessoas sobreviveram no dilúvio de acordo com o texto bíblico? Vocês lembram? Quantas? 8. Só isso que diz o texto. 8 pessoas.
bebês de 2 meses morreram? Morreram ou não? Morreram. O texto diz que quem foi que matou? Quem foi? Foi Deus. O texto diz isso. Assim como o Êxodo declara: eu sou Deus, não há Deus além de mim. Eu mato e faço viver. Crianças de 2 meses morreram. Mulheres grávidas morreram? Morreram. Senhoras morreram? Morreram. Morreram afogadas. Todos, sem exceção. E o texto diz que a explicação é: a maldade humana subiu até Deus, e por isso Deus efetuou o juízo. Sodoma e Gomorra, fogo e enxofre caiu sobre todo mundo. Quem foi salvo? Somente Ló, que fugiu de lá. É o que o texto diz, que ninguém mais sobreviveu. Portanto, é errado que eu faça a seguinte dedução: crianças correram na rua em chamas, fogo e enxofre. Senhoras correram na rua em chamas, ninguém sobreviveu. É isso que a Escritura declara. Ah, pastor, esse seu Deus eu não creio. Claro que não. Você é pervertido, maligno e quer viver no pecado e depois ainda quer que Deus te mande para o céu. Claro que você não quer esse Deus. Aí você inventa um Jesus. O seu Jesus é tipo um juiz corrupto de nosso país, em que você vai lá, rouba, tem prova de roubo e o juiz te deixa embora. Aí não. Aí não. Aí você de fato odeia o Jesus, esse Jesus da Bíblia. Mas o Jesus da Bíblia é este aqui, que vai destruir, aniquilar todos os homens maus. E isso é o correto. Isso é o correto. Veja, por exemplo, este texto aqui, ó. Obadias 1:15. É uma profecia sobre Edom, uma nação. O dia do Senhor está perto sobre todas as nações. Como vocês, Edom, como vocês fizeram, assim se fará contigo. O teu feito voltará sobre ti. Deus está dizendo: eu vou acabar com vocês. Sabe por quê? Porque vocês acabaram com outros. Vocês foram malignos com os outros. Agora, eu vou efetuar justiça contra vocês. Ou seja, o que Deus vai fazer no dia do juízo final é nada mais, nada menos do que efetuar justiça. Todos os mentirosos, os adúlteros, os idólatras, os enganadores, os estupradores, os ladrões, todos eles serão julgados e condenados eternamente. É a coisa mais justa a se fazer. É engraçado que quando a gente fala sobre esse Deus, que é um Deus justo, que vai punir toda a maldade, eles dizem: que isso? Isso não é certo. É mais ou menos o seguinte: o ser humano, eu lembro de um dia estar pregando sobre isso, a mulher, seminua, ela falou que estava traindo o marido dela, toda errada, e aí eu falando sobre isso, ela ficou muito brava comigo. Eu falei: o que é isso? Mas Jesus não está certo fazer isso aí não. Eu falei: certo está a senhora, né? Veja se tem base um negócio desse. Você e eu, todos nascidos em pecado, errados, mentirosos, enganadores, o tempo todo a gente peca, mesmo depois de crente, a gente ainda erra e erra muito. Mas nós é que sabemos o jeito que Deus julga o mundo. Nós é que sabemos. Nós, na lama, estamos dizendo para Deus: o Senhor não está sendo limpo nas suas atitudes. É um absurdo. Isso só prova que a sentença de Deus é mais do que correta. Ele tem mesmo que aniquilar e destruir todos esses homens. Porque Ele é justo, porque Ele é bom. E Ele não pode compactuar com a maldade. É por isso que o texto diz: traga todos esses malignos aqui na minha frente, e eu vou matar todos. Não vai sobrar nada, nada. O que a gente vê nesse texto é que alguns homens, e eu já estou encerrando, alguns homens receberam 10 cidades, outros receberam 5 cidades, mostrando que haverá diferença de posição lá no céu. Ou seja, lá no céu, alguns vão ter mais galardões do que outros. E a Bíblia também declara que haverá diferença no inferno. Lembra quando, por exemplo, Jesus disse assim, aqui ó: contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Não, descerás até o inferno. O que acontece aqui em Mateus é o seguinte: Cafarnaum estava ouvindo o evangelho da boca do próprio Cristo, e nem assim eles se arrependeram. Nem assim se arrependeram, nem assim se arrependeram. Desculpa, é isso mesmo, Cafarnaum. Nem assim eles se arrependeram. Aí Deus fala: olha, mas teve outras nações, eles não tinham a mim pessoalmente pregando para eles.
Eu vou ter mais misericórdia dessas outras nações do que de vocês. Com vocês, eu vou aniquilar vocês de um modo mais terrível do que eu vou fazer com eles. Vou acabar com vocês de um modo muito pior do que eu vou fazer com os outros lá. Eu vou punir os outros também. Mas vocês vão se ver de uma maneira, vocês vão se ver comigo de uma maneira que eles não vão. Ou seja, haverá diferença de punição lá no inferno e haverá diferença também de recompensa lá no céu. O que mostra para mim e para você que eu e você devemos nos arrepender e crer para que sejamos salvos. E além disso, vivermos uma vida santa diante do nosso Deus. Porque você pode ter certeza, quando você estiver perto da morte, ou se você já teve algum momento disso, sabe? Bateu o carro, quase morreu. Pode ter certeza, se você já teve alguma percepção da morte, pode ter certeza, você não ficou preocupado com silicone, não. Não. Você não ficou preocupado, meu Deus, meu silicone será salvo? Você não ficou preocupado com isso. Você não ficou preocupada se o seu nome vai ser lembrado ou não. Você ficou preocupada com o seguinte fato: onde eu vou estar agora? Para onde eu vou? Para onde eu vou? O que acontece depois que nós morremos? Se a Bíblia é a verdade, só há dois destinos: condenação eterna para aqueles que não creem em Jesus e viveram uma vida errada, e salvação para aqueles que se arrependeram e creram, foram salvos por Cristo Jesus e multiplicaram as riquezas que Jesus nos deu. Vamos ficar de pé?